Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso evento especial da Jornada das Habilidades Sociais. Eu sou Zilda Delprete, professora de Psicologia da UFSCar, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino, com pós-doutorado em Habilidades Sociais e histórico como pesquisadora do CNPq. Eu atuo há mais de 40 anos no campo das habilidades sociais e relações interpessoais e é com muita alegria que eu compartilho agora também pelas redes esse conhecimento que vem transformando vidas de profissionais e de clientes. Esse evento foi criado especialmente para psicólogos, educadores, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, acompanhantes terapêuticos, todos profissionais comprometidos com o cuidado humano e interessados em ampliar a sua prática com segurança, com base científica, com propósito. E mesmo que você esteja apenas começando, recém-formado, ou em final de curso, você já pode trilhar esse caminho de formação sólida e se tornar uma referência valorizada nesse campo de atuação. Para você avaliar seus clientes, intervir, promover e orientar sobre a assertividade, planejar estratégias educativas, mediar conflitos, promover o desenvolvimento socioemocional, tudo isso com muita segurança e autoridade. Talvez você ainda não tenha plena noção das infinitas possibilidades de atuação nesse campo. Habilidades sociais não são um mero detalhe na formação. Elas são estruturantes dessa formação. Elas são a chave para relações saudáveis, intervenções mais eficazes e práticas profissionais mais humanizadas. Eu posso afirmar isso porque eu já vi esses conhecimentos mudarem a realidade de milhares de pessoas, inclusive a minha. Os nossos programas de formação, eles unem ciência, prática e transformação pessoal. Isso é muito importante, porque impactar positivamente a vida das pessoas começa a viver de forma mais equilibrada, saudável, consciente, concorda? E se hoje você sente que atuar com segurança nesse campo ainda está longe da sua realidade, eu quero lhe dizer, você pode sim conquistar esse espaço. Eu desenvolvi uma metodologia acessível, clara, prática, que já ajudou centenas de profissionais a se destacarem no mercado com propósito e competência. E agora é a sua vez. Vamos juntos? Dá uma olhada na história dessas pessoas aqui. Sem o treinamento de habilidades sociais, não seria possível prestar o atendimento que eu presto hoje, né? Além de aprender a ser uma pessoa melhor, foi muito importante também aprender estratégias muito objetivas de como ensinar os meus pacientes a melhorar suas habilidades, aprender a se comunicar de uma forma que não seja passiva e nem agressiva. Eu consigo me avaliar com muito mais segurança, muito mais propriedade, com muito mais entendimento de fazer essa elaboração de material para orientar as pessoas e para executar uma prática, uma vivência, ampliou os meus saberes além do próprio consultório, que me possibilitou melhorar essa escuta, entender que alguns processos eles são sim das habilidades sociais, então me permitiu ter uma escuta diferenciada e elaborar também um plano terapêutico incluindo esse trabalho com as habilidades sociais no contexto da clínica. Hoje eu tenho um conhecimento profissional maior, já tenho referências e até indicações para fazer esse trabalho de uma forma mais ampla, né? E aí já recebemos convites para estar executando essas atividades, executando algumas formações em outros espaços também. Eu tenho colhido, tem engajamento. O engajamento do cliente, ele é maior quando ele tem um programa estruturado. A gente sabe de onde a gente vem e para onde se direciona. Eu vejo que agora eu sou um farol. A Zilda me iluminou e eu tô iluminando outras pessoas com as habilidades. Quem é que não quer a luz, hein? Muito bacana ver tudo isso, não é mesmo? Tantas oportunidades de impactar a vida das pessoas. Eu fico muito emocionada, muito feliz com o sucesso e a realização dos meus alunos. E talvez agora você possa estar se perguntando, mas
Como isso é possível? E por que eu estou compartilhando isso com você? Eu sou a Danila Kozer, sou psicóloga, doutora em educação especial, especialista em psicologia clínica comportamental. A minha relação com a área de habilidades sociais se deu desde muito cedo, logo na graduação, num curso que era oferecido pelo professor Almir e pela professora Zilda Delprete na UFSCar. Considerando essa exposição tão precoce à área de habilidades sociais, é muito difícil considerar uma prática clínica em que esse conhecimento não esteja sendo usado, tanto na avaliação quanto na intervenção dos casos que chegam na clínica. Além disso, aprender com a professora Zilda é incrível pelo conhecimento que ela tem da área e pela própria competência social que ela é, nos permitindo aprender muito com o próprio modelo de interação social que ela tem. Vale muito a pena. Conhecer sobre habilidades sociais muda a nossa prática clínica. A verdade é que nem sempre foi assim, viu? Tudo que eu sei hoje começou há muitos anos e eu nem fazia ideia quanto era possível ampliar a prática profissional e ter tantos resultados profissionais com o campo das habilidades sociais. Uma descoberta fascinante para mim isso. Você sente aquela sensação de insegurança ao terminar uma etapa importante da vida, como se ainda não estivesse pronto para o que vai vir depois? Olha, foi exatamente assim comigo. Quando eu concluí a minha graduação em psicologia na Universidade Estadual de Londrina, mesmo depois de tanto estudo, eu sentia que faltava alguma coisa ainda, alguma coisa mais essencial para eu me sentir segura ao atuar profissionalmente. E nessa época, eu também percebi uma coisa ainda mais desafiadora, minha ansiedade em situações sociais. Falar em público, apresentar uma ideia, discordar num grupo, sabe? Tudo isso me travava completamente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de coração disparado, a voz toda trêmula, aquele famoso branco. É difícil, não é? Muitas vezes eu até tentava enfrentar, mas eu enfrentava com muito custo tudo isso. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Sabe o que foi? Eu participei de um grupo de treinamento assertivo que foi liderado pelo psicólogo chamado Almir Delprete. Você já ouviu falar dele, não é? E eu nem fazia ideia naquele momento quanto a experiência seria transformadora para o meu futuro. A partir daquele momento, eu não só superei a minha ansiedade social, mas também descobri o quanto as habilidades sociais poderiam mudar a vida das pessoas. E juntos, Almir e eu, investimos nessa área e acabamos por nos tornar referências aí nacionais, internacionais nesse campo, um reconhecimento do qual eu tenho muita gratidão. Claro que não foi fácil. Imagine, pesquisar e estudar numa época sem internet, sem acesso às informações, apenas com livros estrangeiros em inglês e tendo que fazer muitos xerox ou receber xerox do exterior. Foram esses desafios que nos levaram a produzir os nossos próprios materiais aqui no Brasil. E hoje, com orgulho, eu posso dizer que são mais de 30 livros publicados, 210 artigos científicos, 71 capítulos de livros, além de centenas de apresentações científicas pelo Brasil e pelo mundo, e uma produção que nos tornou reconhecidos, então, como referência no Brasil e na América Latina nesse campo. Novamente, um reconhecimento dos pares que nos enche de orgulho, com certeza. Olha, durante esse percurso, eu concluí o meu mestrado. Isso aconteceu na UFPB. E estudando o que no mestrado? Estudando o impacto de um programa chamado Treinamento Comportamental sobre a vida e a qualidade de vida de adolescentes. Depois eu fiz meu doutorado na USP, analisando práticas pedagógicas para o desenvolvimento social na escola. Eu também obtive a minha certificação como especialista em psicologia clínica e em psicologia escolar educacional. E depois eu realizei o meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, trazendo novas ferramentas sobre habilidades sociais que foram, então, validadas no Brasil aqui por mim e pela minha equipe. Mas
em 2020, chegou a pandemia, trazendo então novos desafios relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão, isolamento social e o aumento significativo dos diagnósticos de autismo. Você também percebeu como cuidar da saúde emocional se tornou tão urgente nos últimos anos? Olha, diversas reportagens e estudos recentes confirmam esse cenário preocupante, mostrando claramente que o Brasil enfrenta hoje uma das maiores crises de saúde mental da sua história, com índices alarmantes, especialmente após a pandemia. Bom, com a minha idade, a minha rotina atual cada vez mais limitada, a alternativa presencial foi se tornando inviável para a maior parte das coisas que eu vinha fazendo. E isso acabou me levando a buscar alternativas. E com isso, eu acabei chegando às redes sociais. Inclusive, olha, incentivada por ex-alunos, profissionais da área, que me expressaram a necessidade e a importância de continuar a ter acesso ao conhecimento e à prática no campo das habilidades sociais, especialmente agora com a crescente demanda de profissionais de psicologia e também de educação e nos diferentes setores de atuação profissional dessas áreas. E sabe, um ponto que me sensibilizou bastante foi o argumento de carência de práticas baseadas em evidência para atuar profissionalmente. Porque esse foi o foco da minha trajetória de pesquisa. Testar procedimentos, recursos, programas, métodos para promover com efetividade relações interpessoais saudáveis e construtivas, com base nos conhecimentos e recursos do campo das habilidades sociais e competência social e na psicologia, mas também na educação. Tudo isso acabou me trazendo para essa missão de vida no momento, que é espalhar, enquanto eu puder, tudo o que eu sei sobre habilidades sociais e assim ajudar o maior número de pessoas a ampliarem a sua prática profissional com segurança e autoridade no campo das habilidades sociais. Foi essa necessidade urgente que me motivou a criar o Instituto Delprete, onde hoje eu ensino um método estruturado e validado cientificamente para capacitar profissionais como você a atuarem com segurança e eficácia no campo das habilidades sociais. Olha, porque nunca tivemos tanta necessidade de profissionais preparados para cuidar das relações humanas e da saúde emocional, concorda? E você, está preparado para ser parte dessa transformação? Vamos juntos fazer a diferença? E para começar, eu quero lhe fazer um convite à reflexão. Pense aqui comigo. Quantas vezes na sua prática você já ouviu o termo déficit de habilidades sociais? Você tem ideia de quantos transtornos psicológicos envolvem diretamente competência social e habilidades sociais? Você já percebeu como as políticas educacionais têm trazido as habilidades sociais para o centro do debate? Ou como as empresas estão exigindo soft skills na contratação e na formação de líderes? Tudo isso aponta para uma verdade que talvez ainda não tenha sido totalmente integrada por muitos profissionais. O campo das habilidades sociais é vasto, profundo, repleto de oportunidades reais de atuação. E o que eu vou fazer aqui com você hoje é organizar uma visão panorâmica dessas possibilidades, de forma clara, estruturada e com exemplos concretos. E vamos começar pela clínica? Olha, grande parte das abordagens terapêuticas atuais reconhece o valor das habilidades sociais. Isso porque muitos dos transtornos, como depressão, ansiedade social, fobias, transtorno de personalidade, condutas agressivas, envolvem diretamente falhas ou déficits nas relações interpessoais. Aliás, nos Estados Unidos, o campo das habilidades sociais nasceu no berço das psicoterapias, no caso comportamental. Terapeutas, pesquisadores como Volpe, Lazarus, Goldstein, Lieberman, Ziegler e muitos outros que contribuíram decisivamente para impulsionar o campo das habilidades sociais. Essa inserção na psicoterapia pode ser vista atualmente com as abordagens contextuais da psicoterapia, que integram a promoção de habilidades sociais e demais requisitos de competência social como parte do atendimento. E eu estou falando aqui, por exemplo,
da terapia de aceitação e compromisso, da terapia comportamental dialética e também da terapia funcional analítica, FAP, totalmente centrada na interação terapeuta-cliente. Uma ênfase que também é importante para qualquer processo de atendimento clínico e que nos permite afirmar: não existe terapia bem-sucedida sem formação em habilidades sociais terapêuticas. E do ponto de vista do cliente, nós podemos também olhar para os diferentes transtornos que levam as pessoas à psicoterapia. A maior parte dos transtornos envolve déficits de habilidades sociais que comprometem a qualidade de vida e, por isso, requerem atendimento também nessa área. E aqui nós vamos identificar duas condições desse atendimento que eu vou abordar com mais detalhe agora. O primeiro é quando o treinamento de habilidades sociais pode ser visto como o componente principal do processo terapêutico. Isso ocorre quando os déficits de habilidades sociais fazem parte dos sintomas do quadro clínico. Pode até ser o critério, fazer parte de um critério diagnóstico. Quer ver alguns exemplos? No caso de depressão, toda a sintomatologia revela déficits de habilidades sociais. A timidez, isolamento social, ansiedade social, fobia social, mesma coisa. Basicamente ocorrem como problemas de interação social. Os transtornos de conduta, por exemplo, o transtorno opositor desafiante e também outros transtornos como agressividade, delinquência. Os transtornos de personalidade, nós temos estudos sobre isso, mostrando esses elementos, esses ingredientes de competência social e habilidades sociais. Os problemas conjugais e familiares, veja, em muitos desses transtornos, os déficits de habilidades sociais vão incluir ausência de empatia, dificuldade de comunicação e resolução de conflitos, problemas de assertividade, de autorregulação emocional, problemas nos valores de convivência e muitos outros. E tudo isso precisa ser trabalhado ao longo da terapia. Quando nós falamos de atendimento a crianças e adolescentes, isso é ainda mais claro. E, em geral, vai requerer a orientação aos pais, o fortalecimento da relação pais-filhos e, nesse sentido, claro, as chamadas habilidades sociais parentais. Tudo isso precisa ser feito por profissionais especializados também em habilidades sociais. E nos programas de habilidades sociais que nós conduzimos com pessoas com timidez, agressividade, ansiedade social, nós podemos constatar o impacto desses programas na qualidade das relações familiares, da relação com os amigos e na vida em geral. Essa melhora do quadro clínico estava diretamente associada à ampliação das habilidades sociais do cliente, sabia? E em muitos casos, sem que houvesse psicoterapia associada. Sim, muitas vezes os clientes melhoravam aspectos que poderiam tê-los levado à psicoterapia, mas eles melhoraram diretamente com os programas de habilidades sociais. Então, nós já falamos o primeiro ponto, que é quando o programa de habilidades sociais é o centro do atendimento. E quando ele é um complemento também importante. Vamos lá? Aqui eu reuni transtornos em que o THS pode ser desenvolvido de forma até paralela à terapia, ou até mesmo independente, por outro profissional especializado. E o que é que esses casos têm em comum? O que eles têm em comum é que eles exigem uma articulação entre o atendimento terapêutico e o atendimento educativo. Alguns exemplos que vocês já conhecem, inclusive muitos. Transtornos do neurodesenvolvimento, aqui especialmente TEA e TDAH, as dificuldades de aprendizagem, a dependência química, as deficiências sensoriais, intelectuais, os casos de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e AIDS, a própria esquizofrenia também. Aliás, você sabia que os primeiros estudos com pacientes esquizofrênicos mostraram que os programas de habilidades sociais ajudavam a acelerar a alta hospitalar e a reduzir as recaídas? Isso foi algo revolucionário na época, mas foi decisivo para validar cientificamente o uso de programas de habilidades sociais no contexto de saúde mental. E olha, nós orientamos ou conduzimos muitos programas.
inclusive com pais e mães em casos de TDAH, de deficiência visual, e nós vimos ali na prática o impacto direto na qualidade das relações interpessoais. E o mais importante é que os resultados foram medidos sempre por instrumentos validados. Claro, além de dados de relato, além de dados de observação direta, também com testes psicológicos, com instrumentos validados cientificamente, que foram resultado de anos de pesquisa. Só para lembrar aqui a lista de alguns dos instrumentos que nós desenvolvemos ou validamos junto com a nossa equipe. Olha essa lista do IHS-2 Delpret, que é considerado padrão ouro para adultos de 18 a 59 anos. O ISA-Delpret, que é um inventário de habilidades sociais para adolescentes. O IHSC Ville-Delpret, que é um inventário de habilidades sociais conjugais. O ISE-Delpret, que é destinado às habilidades sociais de idosos. O IDEA-AD, que é uma avaliação de enfrentamento na abstinência ao álcool, que é um instrumento que avalia habilidades de enfrentamento na abstinência ao álcool e outras drogas. O IHSC-FCPP, que é um recurso para avaliar habilidades sociais de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. O IHA, que é um inventário de habilidades assertivas para adultos. O Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças, o SMHSC. O PKBS, que foi uma validação do exterior, uma escala de comportamento social e problemas de comportamento para pré-escolares. Enfim, foi com esse arsenal de recursos, de instrumentos que nós produzimos com pesquisa, que nós pudemos também continuar pesquisando e avaliando as práticas efetivas baseadas em evidência. E nos nossos cursos, a gente ensina essa parte da avaliação também, como aplicar e utilizar os resultados dos inventários para avaliar o seu cliente, mas também para planejar os objetivos, para monitorar o progresso, para mostrar os resultados desse atendimento. Para tudo isso é importante o uso e saber usar e saber aplicar e interpretar os resultados desses instrumentos. Bem, então nós conseguimos aqui dar uma panorâmica, não completamos tudo, porque seria muito mais do que isso, mas nós já conseguimos dar uma panorâmica da promoção de habilidades sociais no contexto de atendimento clínico. Mas temos muitos outros contextos aqui para apresentar a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Você vai se surpreender com a amplitude dessas aplicações, eu garanto. E vamos para o segundo conjunto de aplicações, que é a competência social e habilidades sociais no campo da educação. Então vamos entrar aí num campo que também pulsa forte para mim, que é a educação. Não só a educação escolar, mas todo o processo educativo, na família, nas instituições, nas ONGs, no mundo corporativo também, na mídia. A educação está em diferentes setores de atividade humana, não é mesmo? E aqui, se você pensa que habilidades sociais são secundárias no ambiente escolar, aqui vai um dado muito importante. A BNCC reconhece as habilidades sociais e emocionais como direitos educacionais de toda criança e, portanto, como dever da escola. Então, eu separei aqui justificativas e encaminhamentos para as diferentes aplicações educacionais. Veja aqui quantas oportunidades. Vamos começar com as aplicações junto aos alunos. Aqui, seja de educação básica, de ensino médio, de ensino universitário. Claro que vão variar algumas coisas, mas o foco pode continuar sendo muitos desses itens que eu estou colocando. Olha, no ensino fundamental, nós temos as metas educacionais da BNCC e os programas de ensino individualizados para pessoas com necessidades educativas especiais. E temos ainda a constatação, por meio de pesquisa, do quanto as habilidades sociais podem ser fator de aprendizagem e prevenção de problemas de comportamento na escola. Portanto, investir em habilidades sociais também reduz problemas que atrapalham a própria aprendizagem. Portanto, promover habilidades sociais pode reduzir esses problemas que atrapalham a aprendizagem. Um outro aspecto importante é a constatação de que as habilidades sociais constituem fator de inclusão e de melhora do clima escolar.
Isso são resultados de pesquisa. As habilidades sociais também são importantes na educação sexual e nas relações afetivas. Você logo pensa em adolescentes, mas a educação sexual pode vir muito mais cedo. Por exemplo, junto às crianças, nas habilidades autoprotetivas, em termos do seu corpo, no conhecimento do seu corpo, tudo isso. Na escolha vocacional e na adaptação à universidade, também um conjunto de pesquisas mostrando o impacto ou a contribuição das habilidades sociais. Por exemplo, na escolha vocacional, para buscar quem pode te orientar, para observar, para conversar com diferentes profissionais, para buscar informações, tudo isso. Na adaptação à universidade, o fazer amizades também é importante na universidade. A rede de apoio entre amigos, a relação com os professores, tudo isso. Na transição para o mundo do trabalho, nós temos muitos estudos mostrando o quanto é importante para os alunos aprender a lidar com esse mundo novo que sai da universidade para o mundo do trabalho. Nós temos vários estudos mostrando o impacto disso e o quanto um programa de habilidades sociais facilita essa trajetória, essa transição. E aqui um detalhe importante também, viu? Essas intervenções também não são meros extras, elas fazem parte de um projeto educativo que valoriza o desenvolvimento humano completo, o desenvolvimento mais abrangente para a vida, para a qualidade de convivência, para as relações interpessoais de todos esses jovens e adultos. Nós temos ainda o foco, ainda na educação, em professores e gestores. Aqui nós temos um mundo também de aplicações do campo das habilidades sociais. Na formação pessoal e interpessoal do professor, especialmente olhando aqui para a questão da saúde mental do professor, que vive situações muito difíceis, cada vez mais difíceis. Para as relações professor-aluno, que atualmente elas são também muitas vezes permeadas de desafios, para as estratégias de ensino que garantam a promoção de aprendizagem mais desenvolvimento na linha da BNCC, para o atendimento e orientação aos pais, meu Deus, a relação família-escola, fortalecer essa relação, fortalecer a relação entre os professores e os pais dos seus alunos, a escola e a comunidade como um todo, a escola como local de acolhimento, enfim, é um conjunto muito grande aqui. E eu gosto de lembrar também, todos na escola são educadores, todos na escola. E muita gente fora da escola também é educador. Então, muito do que eu falei aqui também, nós podemos pensar em educação num contexto externo à escola. Mas dentro da escola, pensar que todos os que estão ali são educadores, do professor ao gestor, à secretária, à merendeira, todos eles são educadores, a equipe técnica toda, todos impactam de uma maneira ou de outra sobre o desenvolvimento socioemocional dos alunos e precisamos cuidar disso. Eu queria contar também um pouco da minha história nesse campo educacional. No meu doutorado, lá nos anos 80, eu já buscava uma interface entre psicologia e educação. E aí eu criei um programa que eu chamei de problematização da prática, que foi aplicado em escolas públicas com foco na formação do professor, porque a minha vida inteira eu sempre achei que o ensino tinha que ser mais do que ensinar a ler, escrever e calcular. Então, a partir disso, eu criei programas de formação para os professores muito antes da BNCC, mas já alinhada com os pilares da educação do século XXI. Você sabe quais são? Conhecer, ser, fazer e conviver. Esses são pilares importantíssimos que começaram a ser gestados no século passado, mas que continuam muito vivos, muito importantes para os dias atuais. E eu defendo também que formar professor também é cuidar da saúde mental e qualidade de vida do professor. Somente num segundo momento, a gente deveria olhar para a escola e as relações com os alunos, as habilidades sociais educativas, as estratégias interativas, o manejo da inclusão, do bullying, da disciplina positiva e tantas outras demandas presentes no cotidiano escolar. Mas começando sempre com foco no desenvolvimento socioemocional, pessoal e saúde mental do professor. E num segundo momento, para a qualidade da relação professor-aluno em todos esses aspectos que eu mencionei. E nós fizemos
muitos e muitos programas. O mais recente foi apoiado pela CAPES, pelo CNPq, e foi cuidadosamente avaliado por meio de uma pesquisa experimental, ou seja, uma pesquisa em que um grupo participou e foi avaliado antes e depois, e outro grupo ficou no grupo de espera e também foi avaliado antes e depois. Isso que caracteriza o modelo experimental aqui nesse estudo. E o que essa pesquisa mostrou? Olha, eu fiquei muito feliz com os resultados. Os resultados, na verdade, foram emocionantes. Primeiro, os professores do grupo experimental realmente melhoraram nas suas habilidades sociais educativas, nas suas estratégias interativas, na sua compreensão e prática da BNCC, tudo isso com mais consciência, com mais segurança, com mais saúde mental, com melhor preparo. E o mais impressionante é que os alunos desses professores também apresentaram melhoras no desenvolvimento socioemocional. Isso antes mesmo deles implementarem o programa específico para a sua sala de aula, que era uma etapa posterior a esse projeto. Foi muito, muito gratificante. E esses resultados viraram livros, viraram artigos. E quais são os instrumentos que nós utilizamos para avaliar? Os instrumentos que nós aplicamos à educação. Nós desenvolvemos instrumentos específicos para esse campo. Um deles é um que nós validamos do exterior, que é o Social Skills Rating System, SSRS, que é um instrumento de avaliação de habilidades sociais, problemas de comportamento e competência acadêmica. Nós desenvolvemos o IHSE-Prof, que é o Inventário de Habilidades Sociais Educativas para Professores. Nós desenvolvemos também outros instrumentos que não estão ainda na forma de manual, como o IHSE-PAIS, que avalia habilidades sociais educativas de pais e mães, o IHSE-PU, que avalia, que é uma versão para o ensino superior, ensino universitário, que é respondida por alunos e professores sobre as habilidades sociais educativas dos professores. E sabe por que eu estou falando desses instrumentos também? Primeiro, porque a nossa prática é realmente monitorada por instrumentos validados. Segundo, porque eles ajudam ao profissional a planejar objetivos realistas, a avaliar as necessidades específicas e a medir o impacto das suas intervenções. E esse foi um panorama também no campo da educação, como nós tínhamos falado. Deixa eu te mostrar rapidamente como os programas de habilidades sociais se caracterizam. Não para você memorizar classificações, mas para você entender a diversidade de possibilidades de atuação. Quando eu falo aqui em programas de habilidades sociais, eu não estou falando de atividades soltas, dinâmicas isoladas ou intervenções improvisadas, não. Nós trabalhamos com a noção de programas de habilidades sociais orientados para a competência social, com objetivos claros e personalizados, promovidos por métodos, procedimentos e técnicas embasados em evidências de efetividade. E isso muda tudo. Então, adotando aqui o termo facilitador para nomear aquela pessoa que conduz um grupo de habilidades sociais, nós podemos dizer que um programa para nós é um conjunto estruturado de atividades conduzidas ou mediadas por um facilitador que organiza processos de aprendizagem e de desenvolvimento com 4 objetivos centrais. Ensinar e ampliar habilidades sociais significativas, ampliar requisitos de competência social, reduzir comportamentos associados à queixa e produzir impacto real na qualidade das relações interpessoais. Só isso já amplia enormemente o campo de atuação de quem trabalha ou quer trabalhar com habilidades sociais. Então, vamos começar falando dos tipos de programas em termos da sua abrangência. Nós falamos em 3 tipos de programas quanto à abrangência. Programas universais, voltados para grupos amplos e diversos, como escolas, turmas, comunidades, são em geral programas preventivos e educativos, pensados, planejados, organizados a partir de necessidades comuns a todas essas pessoas, com foco no desenvolvimento
desenvolvimento socioemocional amplo, global. Aqui entra, por exemplo, um ponto que muita gente não percebe. A BNCC, né, a nossa política educacional, quando ela define objetivos, conteúdos, métodos e condições de aprendizagem socioemocional, funciona como um programa universal. Ela contempla os requisitos mínimos aí de um programa. Muitas vezes, programas para uma única turma de alunos também podem ser considerados universais quando eles não selecionam os participantes, ou seja, para todos os participantes e com esse caráter preventivo. Agora vamos ao segundo. O segundo são os programas seletivos para grupos com características ou necessidades específicas. Por exemplo, adolescentes com dificuldades interpessoais, crianças com dificuldades de aprendizagem, e eles podem ainda ser preventivos ou terapêuticos. Isso vai depender do objetivo, não apenas do público. Vai depender, então, da função daquele programa, do que está sendo pretendido. Agora nós vamos para o terceiro. O terceiro são os programas indicados. Eles são mais individualizados, geralmente de caráter clínico, quando há queixas mais intensas ou condições específicas a um aluno, a uma pessoa específica. E aqui entra, por exemplo, os programas voltados para pessoas com TEA, a fobia social, quadros mais complexos. Veja, na escola, hoje se fala de PEI. O PEI é um programa de ensino individualizado. Ele pode ser um programa também que inclui habilidades sociais para cada aluno específico, por que não? Mesmo quando há protocolos envolvidos, o olhar precisa ser fino, refinado, porque cada caso tem necessidades muito particulares. Agora, o ponto importante aqui é, quanto mais específico o grupo, mais criteriosa precisa ser a avaliação e a condução do grupo. E mais dependente ainda, sabe do quê? Da formação de quem conduz o grupo, da formação do facilitador. Então, agora, vamos ver pelo objetivo. É o segundo eixo fundamental que diferencia os programas, o objetivo do programa, a função do programa. Aqui nós falamos, então, em programas educativos e em programas terapêuticos. Vamos ver a diferença? Os educativos, eles têm um foco preventivo, formativo, desenvolvimental, muito alinhado a habilidades específicas como comunicação, empatia, assertividade, resolução de conflitos e com metodologias pedagógicas e práticas guiadas, estruturadas. Os programas terapêuticos, eles são direcionados a pessoas com dificuldades associadas a sofrimento emocional, transtornos psicológicos ou de saúde mental, prejuízos significativos na qualidade de vida. Eles exigem uma avaliação clínica, exigem personalização e um manejo técnico mais complexo. Os dois tipos de programas visam promover habilidades sociais. O que muda, portanto, é o nível de complexidade, responsabilidade e formação exigidos de quem conduz, exigidos do facilitador. E aqui começa um ponto sensível. Nem toda formação prepara o profissional para transitar com segurança entre esses níveis e entre esses tipos de programas. E agora eu quero te chamar a atenção para algo que a prática e a pesquisa mostram com muita clareza. O que mais compromete a efetividade de programas de habilidades sociais não é a atividade em si, é a formação do facilitador, de quem conduz o programa. Você pode ter uma atividade até bem desenhada, um material bonito, uma proposta interessante. Se o facilitador não souber avaliar necessidades, definir objetivos, ajustar procedimentos, conduzir e monitorar o processo, o impacto é limitado, certo? Bom programa exige, no mínimo, objetivos claros, procedimentos baseados em evidência, avaliação de processos e resultados, planejamento de generalização para a vida real. Esses 4 elementos aí não podem faltar em um bom programa. E
tudo isso passa inevitavelmente pela competência profissional daquele facilitador que está à frente do programa. Então, quando nós falamos de formação para atuar com habilidades sociais, nós estamos falando de 3 pilares. O primeiro é a formação conceitual, ou seja, entender o campo, os conceitos, as diferenças entre habilidades sociais e competência social, e no caso de programas aplicados ao contexto educativo, também entender de política educacional, das articulações com o campo da educação. O segundo é a formação técnica, é saber avaliar, planejar, conduzir, monitorar e ajustar as intervenções. E o terceiro é a formação interpessoal do próprio profissional, do próprio facilitador, porque ninguém promove competência social sem exercê-la na relação com as pessoas que estão participando de um programa, sem exercê-la no seu cotidiano, mesmo fora do contexto de aplicação de programa. Então, a formação interpessoal socioemocional do facilitador, do profissional, não pode ser dispensada nesses 3 pilares. O facilitador não ensina só pelo que ele diz, ele ensina também pelo modo como ele se relaciona. E olha, isso não se aprende só ouvindo aula teórica, se aprende em processos formativos, estruturados, progressivos e delineados com método e monitoria. Quando a gente olha para tudo isso, fica claro que atuar com habilidades sociais não é aplicar uma técnica isolada, é aprender um modo de pensar a prática. Um modo de avaliar, de planejar, de intervir, de revisar e continuar se aperfeiçoando ao longo do tempo. Olha, foi exatamente a partir dessa necessidade da prática real, da pesquisa, da formação de profissionais que eu estruturei o método que eu vou te apresentar agora na sequência. Então, agora que o mapa está claro, a pergunta muda: como formar para atuar com segurança e consistência nesse campo? É isso que vem a seguir. E depois de tudo que eu te apresentei até aqui, uma pergunta sempre aparece. Tá bom, Zilda, eu já entendi que isso é importante, eu já entendi que faz a diferença, mas como é que eu aprendo tudo isso de verdade? E mais, será que a universidade não me preparou para isso? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você não está sozinho ou sozinha. Na nossa trajetória de pesquisa e prática, uma coisa sempre ficou muito clara: a maior parte dos profissionais não saiu da graduação preparada para promover habilidades sociais de forma efetiva e sistemática. E isso não é falha sua. Olha, quando nós visitamos a Universidade de Sevilha, na Espanha, nós fizemos uma pergunta muito simples para os nossos colegas: quais cursos aqui incluem habilidades sociais no currículo? E a resposta: docência, pedagogia, serviço social, administração, psicologia, enfermagem, medicina, turismo. Uau! Nós ficamos impressionados, ou seja, lá já se reconhece que atuar bem nessas profissões depende essencialmente da qualidade das interações. Então, não é você que está atrasado ou atrasada, é o sistema formativo brasileiro que ainda não se atualizou. Na prática, o exercício profissional em todas essas áreas acontece por meio de relações interpessoais. Na sala de aula, na gestão educacional, na educação parental, a forma como o profissional se comunica pode estimular ou minar o interesse do outro, daquela pessoa que ele está atendendo, pode minar as relações, o ambiente escolar e até a aprendizagem dos alunos. No atendimento em saúde, quantas vezes a gente escolhe ou abandona um profissional pela forma como ele se comunica? Já aconteceu com você? Comigo já. Competência técnica sem competência relacional não sustenta vínculo, não sustenta efetividade. Talvez você esteja pensando agora: tá, mas tudo isso parece muito distante da minha realidade. Ou então, será que para atuar bem nesse campo eu teria que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, publicação? Não.
esse não é o único caminho. Não é preciso virar pesquisador para atuar com base científica. Claro que a pesquisa é fundamental, mas profissionais podem se desenvolver e se desenvolvem quando aprendem com quem já percorreu esse caminho. Isso é o que eu vejo acontecer ano após ano com os alunos que passaram pelos nossos processos formativos. Eles não se tornam cópias minhas ou de Almir. Eles se tornam profissionais mais seguros, mais consistentes e mais reconhecidos. Veja aqui alguns depoimentos dessas pessoas que estão aproveitando os conhecimentos para ampliar e aprimorar a sua vida profissional e, o mais importante, os seus atendimentos e a transformação de vida que eles geram nos seus clientes. Veja aqui. Então, a Esté, 62 anos, fiz especialização em avaliação psicológica e amante desde sempre do processo da habilidade social, mas eu moro no Tocantins e nós não tínhamos acesso ao que eu estou tendo hoje, né? Porque a minha vontade é me aprofundar e ter habilidade e competência para ajudar esse outro que me busca a ter as mesmas coisas que eu tive. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu tenho distimia, depressão crônica, e que eu tentei suicídio algumas vezes. E com o processo de habilidades sociais, quando eu comecei a estudar habilidades sociais, eu digo que ela me salvou. Ela me salvou e me deu uma nova perspectiva de vida. Além de eu poder levar isso, essa esperança real, com trabalhos comprovados cientificamente, eu sou um exemplo vivo do que a habilidade social... Eu fui no fundo do poço. Então a habilidade social me tomou pela mão e me ergueu. Como é que eu não vou amar uma ciência dessa, né, Zilda? Alcançou o objetivo que eu precisava e foi além, porque agora ele me capacita de maneira estratégica, didática, profunda, coerente com aquilo que eu quero passar para o meu cliente, para o meu paciente. Meu nome é Danila Silvério, eu sou professora na escola pública de ensino fundamental. Eu tive contato com as habilidades sociais num curso para professores de habilidades sociais na escola, na pandemia. Ali eu aprendi muito sobre a questão de trabalhar em sala de aula, não só em sala de aula, mas na minha vida particular, sobre essas questões. Antes do curso, eu não tinha uma visão de que podia se aprender ou até ensinar sobre habilidades sociais. Acreditava que a gente nascia tendo aquele comportamento, determinadas posturas, e íamos morrer com essa determinada postura. Mas a partir do estudo de habilidades sociais, pude perceber que a gente pode aprender sobre elas, né? Melhorar as nossas relações, a nossa comunicação, e também ensinar em sala de aula sobre as habilidades sociais e ensinar melhor até os alunos, ter uma melhor comunicação, uma melhor relação com os nossos alunos. Essa crença caiu por terra. Trabalhar com um atendimento de pais. Fui sentindo a necessidade crescente de desenvolver habilidades sociais. Esses pais sempre muito sofridos, e pequenas orientações que a gente dava para operacionalizar era difícil porque faltavam pré-requisitos, né, anteriores e tal. Foi assim que eu fui procurando como que eu poderia fazer um trabalho com isso e achei a pós-graduação da Zilda. Tudo que a professora Zilda ensinou me ajudou muito. Ela traz de forma muito clara o que, o como, né? Aonde encontrar referências para conseguir fazer. Ampliou muito a minha visão das demandas que chegam até mim, dos comportamentos que as pessoas emitem. A Zilda, ela traz uma coisa que ampliou muito o meu olhar, né? Para as queixas, para como avaliar os repertórios de entrada das pessoas, como promover os adequados, né? Sou outra pessoa depois destas aulas. Mudou a minha vida. Muito agradecida sempre. Excelente! Um programa que poderia ser levado ao conhecimento do governo e ser implementado em todas as escolas do nosso Brasil. Excelente aula, Zilda! Você traz um conhecimento muito importante e de uma forma simples para que possamos compreender melhor nossas atitudes e entender como desaprender o que a gente acha ter aprendido. É conseguir fazer uma transformação em nossos comportamentos e assim estar preparado para ajudar a mim mesmo, as outras que atendo na clínica e nossa família. Olha só, essas histórias me emocionam demais. O campo das habilidades sociais trouxe uma mudança tão grande na minha vida que trabalhar disseminando esse conhecimento é tudo que eu mais desejo.
A minha experiência profissional ela foi marcada pela articulação entre pesquisa e prática, sempre buscando testar procedimentos, técnicas, recursos e métodos e programas de habilidades sociais e competência social. E quando eu olho para a minha trajetória, tem algo que ficou muito claro para mim. Os resultados que eu obtive na pesquisa, na prática, na formação de profissionais, eles não foram aleatórios. Eles vieram de uma forma específica de pensar a prática, de uma lógica estruturada, de um passo a passo, um método que articula teoria, prática e avaliação, que organiza a tomada de decisão do profissional e, principal, que pode ser ensinado. Esse método gerou 3 tipos de resultado. Conhecimento científico aplicado, não solto, não fragmentado. Aperfeiçoamento profissional real, com impacto nos atendimentos da prática. Satisfação e reconhecimento, porque quando você entrega resultado, tudo isso aparece. Você passa a entender melhor o que você faz. E as pessoas percebem isso. Eu tenho 71 anos e enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo isso. Não para criar dependência, mas para formar profissionais capazes de impactar de verdade a vida das pessoas. Sabe, num país que sofre tanto com ansiedade, depressão, bullying, fracasso escolar, relações adoecidas, isso não é pouco. E agora você pode estar se perguntando: Zilda, afinal, qual é esse método? É isso que eu vou te apresentar agora. Agora eu quero te explicar como tudo isso que eu apresentei até aqui se organiza em uma formação profissional. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que profissionais não precisam apenas de conteúdo. Eles precisam de um método, de um modo de pensar a sua prática. E foi a partir dessa constatação que eu desenvolvi a pós-graduação em habilidades sociais da UPRET para educação. Quando a gente fala em formação para atuar com habilidades sociais no campo da educação, a gente não está falando de algo genérico. A gente está falando dos 3 pilares de uma forma muito clara e eu quero que você preste atenção neles, nesses pilares. O primeiro, formação conceitual. Formação conceitual é entender o campo, é compreender os conceitos, é saber diferenciar habilidades sociais de competência social e, principalmente, entender como tudo isso se aplica de verdade ao contexto educativo. Porque teoria que não conversa com a escola, com a sala de aula, com a gestão, não se sustenta na prática. E vamos ao segundo pilar, a formação técnica. Aqui nós estamos falando do quê? De saber avaliar, planejar, conduzir, monitorar e ajustar a qualidade das relações educativas. Estamos falando de impacto real no desenvolvimento socioemocional e na aprendizagem acadêmica dos alunos. Não é improviso, é critério técnico. E o terceiro pilar, que muita formação ignora, é o desenvolvimento interpessoal, socioemocional do próprio educador, do próprio gestor, porque ninguém promove competência social sem exercê-la nas relações cotidianas. O educador não ensina só pelo que diz, ele ensina também e principalmente pelo modo como se relaciona. Isso não se aprende apenas ouvindo aula teórica. Isso se aprende em processos formativos estruturados, progressivos e delineados com método e com monitoria. Agora, deixa eu te dizer algo muito importante. Investir no desenvolvimento de habilidades sociais do educador não beneficia apenas os alunos, beneficia também a saúde mental do professor, do gestor, de qualquer educador comprometido com processos educativos de jovens, de crianças e adolescentes. E beneficia também o clima escolar e a qualidade das relações que sustentam todo o processo educativo. Educadores mais seguros, mais preparados e emocionalmente mais equilibrados ensinam melhor, inspiram mais e permanecem mais tempo na profissão.
Tem mais. Desenvolver a competência social, pessoal e pedagógica abre portas para gestão escolar, para a formação de professores, para a consultoria pedagógica e para o reconhecimento do educador como um agente de transformação social. Tudo isso em consonância com as competências gerais da BNCC, nossa política educacional vigente. Bem, agora que o mapa está claro, a pergunta muda: como se formar para atuar com segurança e consistência como educador, como promotor de desenvolvimento e aprendizagem, como mediador efetivo da relação com os educandos e como formador de outros educadores? É isso que vem a seguir. Olha, eu sei que você chegou até aqui porque sente que pode ampliar mais, que pode impactar mais vidas, que pode se tornar uma referência no campo das habilidades sociais. E eu estou aqui para te dizer, você está absolutamente certa, absolutamente certo. A nossa pós-graduação em habilidades sociais da UPRET para a educação não é apenas mais um curso, ela é uma jornada transformadora, uma jornada que te leva do ponto em que você está hoje, talvez com dúvidas, inseguranças, sem saber exatamente como aplicar tudo isso na prática, até um lugar de mais segurança, autoridade e excelência profissional. Essa formação, ela enfatiza a educação escolar, mas ela se aplica a todo o contexto que envolva ensino e aprendizagem, especialmente quando falamos dessa articulação entre aprendizagem acadêmica e desenvolvimento socioemocional. E como é que a gente faz isso? Eu quero te mostrar como essa formação foi estruturada para garantir excelência, segurança e aplicabilidade. Aqui você não encontra ideias soltas. Aqui você encontra método, passo a passo, critério técnico, um caminho estruturado e progressivo que respeita o seu ritmo de aprendizagem, mas que também te desafia a crescer em cada etapa. São 5 módulos, cada um construído sobre o anterior, cada um te preparando para o próximo passo da sua evolução profissional. Deixa eu te mostrar como essa jornada acontece. Vamos começar com o módulo 1. O módulo 1 é de fundamentos. Aqui começa a sua transformação pessoal e profissional. Como educador, você sabe, compreender profundamente habilidades sociais e competência social não é um luxo, é uma necessidade profissional. Então, neste módulo, você acessa os fundamentos do campo e suas aplicações diretas ao contexto educacional, especialmente na formação de professores, gestores e educadores em geral. Aqui nós analisamos a BNCC, as competências gerais e suas relações com habilidades sociais. Nós falamos dos indicadores de desenvolvimento socioemocional e da relação disso tudo com a aprendizagem acadêmica. Também abordamos os principais problemas e transtornos psicológicos que impactam sobre a aprendizagem e a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse módulo não é só teoria, ele muda o seu olhar educativo. E vamos ao módulo 2, de psicoeducação e desenvolvimento socioemocional. Agora que você já tem a base, chegou a hora de entender o quanto esse campo pode te ajudar pessoalmente e a transformar seus educandos. É aqui que eu faço questão de dizer algo muito importante. Não dá para promover desenvolvimento socioemocional do outro sem cuidar do desenvolvimento socioemocional do próprio educador. Ser educador hoje é lidar com turmas heterogêneas, com metas acadêmicas e emocionais, com conflitos, com pressões institucionais. A gente sabe disso. E isso tem um custo emocional muito alto. Por isso, esse módulo promove a sua transformação em 4 níveis. Você experimenta em si mesmo ou em si mesma as mudanças possíveis. Você vivencia as técnicas de psicoeducação, você melhora suas próprias habilidades e relações, você se torna modelo interpessoal para os seus alunos, você amplia a sua motivação para promover o desenvolvimento socioemocional. Isso tem acontecido, a experiência tem mostrado tudo isso, e esse é um material inédito, profundo, didático e extremamente aplicável
impecável. Não é por acaso que nesse módulo muitos alunos dizem: cancelei outros cursos para ficar só com esse. Você vai conhecer 14 classes de habilidades sociais, aprender a identificá-las e principalmente aplicá-las ao seu cotidiano pessoal e também na promoção do desenvolvimento dos alunos. Você sai desse módulo sabendo fazer uma psicoeducação de excelência, explicar para o aluno de forma clara, didática e empoderadora o que são habilidades sociais e como elas transformam a vida. É aqui que você se torna mais do que um educador. Você se torna alguém que transforma mentalidades e que promove a autonomia do outro. E vamos ao módulo 3. Este é o módulo de competência social pedagógica do educador. Agora a gente entra diretamente na sua prática. Nesse módulo você aprende a integrar a aprendizagem acadêmica e desenvolvimento socioemocional. Nós falamos de métodos ativos e interativos, da relação professor-aluno, do manejo de comportamentos, do bullying e da inclusão, do trabalho com famílias e de estratégias educativas baseadas em habilidades sociais. Você aprende a identificar habilidades sociais relevantes e compreender os déficits que estão associados às dificuldades de aprendizagem e, principalmente, a atuar como um mediador efetivo. Tudo isso com forte ênfase prática, com recursos multimídia desenvolvidos especialmente para esse curso. Aqui você passa a conhecer todas as ferramentas disponíveis, procedimentos cognitivos para transformar crenças em interpretações, técnicas comportamentais para desenvolver novas habilidades, recursos multimídia para tornar o ensino mais engajante, vivências que promovem experiências transformadoras. Por isso que eu digo que esse é o coração do curso. É aqui que a sua prática muda de patamar. E vamos ao módulo 4. O módulo 4 se refere à competência social e habilidades sociais, necessidades educativas especiais e inclusão escolar. E aqui, neste momento, ele está focado na questão do autismo, que vocês tanto pedem, tanto perguntam. A inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, TEA, é um dos maiores desafios da educação contemporânea. Neste módulo, você aprende noções fundamentais sobre o espectro autista, diagnóstico e implicações para as habilidades sociais e desenvolvimento socioemocional. Aqui nós falamos da inclusão escolar de crianças e adolescentes com TEA, do papel dos pais, do professor, do acompanhante escolar, do terapeuta e da articulação entre escola, família e saúde. Você aprende práticas baseadas em evidência para o ensino de habilidades sociais em contexto escolar. Aprende sobre avaliação e mensuração das habilidades sociais no público neurodivergente e sobre procedimentos de ensino que respeitam as especificidades desse público. Olha, aqui a inclusão deixa de ser discurso e passa a ser intervenção qualificada. E vamos ao módulo 5, Fundamentos da Pesquisa Científica e Ética Acadêmica. Para fechar com chave de ouro aqui, você aprende algo que poucos profissionais dominam. Você aprende a buscar, reconhecer e explorar o conhecimento científico, que sustenta uma prática educativa responsável. Você aprende a reconhecer, organizar e comunicar conhecimento científico aplicado, a desenvolver leitura crítica de evidências, a valorizar práticas baseadas em evidência também no campo educacional. Olha para essa jornada do módulo 1 ao módulo 5. Você percorre um caminho sólido, seguro e progressivo que começa com os fundamentos e termina com a autoridade profissional. É uma formação completa, é uma transformação profissional. Quando você termina essa pós-graduação, você não é o mesmo profissional que começou, porque você tem segurança, tem expertise, tem posicionamento. Você se torna uma referência no campo das habilidades sociais. E mais do que isso, você se torna um agente de transformação. Por quê? Porque cada aluno, cada educador, cada equipe carrega o impacto das habilidades sociais que você ajuda a desenvolver. Relacionamentos mais saudáveis, comunicação mais efetiva, conflitos melhor manejados, vínculos fortalecidos, saúde mental preservada, qualidade de vida ampliada,
Uau! Essa é a jornada que te espera. E eu posso te garantir, quando você olhar para trás, vai se orgulhar profundamente da decisão que tomou. É isso que eu quero para você. É isso que essa formação entrega. Uma pós-graduação em habilidades sociais para a educação, que é reconhecida pelo MEC com duração de 12 meses, carga horária de 360 horas, não tem TCC obrigatório, as aulas gravadas com acesso 100% online para você assistir de onde e quando quiser, 6 encontros ao vivo comigo ou com professores parceiros, todos doutores e especialistas em habilidades sociais. Muito especial. Eu não vou colocar aqui o quanto tudo isso poderia custar, mas vocês com certeza têm uma ideia de quanto custaria um encontro ao vivo com especialistas. Lembrando que nesses encontros você pode esclarecer suas dúvidas sobre programas quando já estiver nos módulos mais avançados e já implementando a sua prática. São essas características todas. E agora eu quero te mostrar algumas histórias de quem já passou por essa formação. Mas antes, deixa eu dizer alguma coisa aqui para você com muita tranquilidade. Você sabe, eu já poderia ter me aposentado definitivamente há alguns anos, porque eu já me aposentei oficialmente. Aos 71 anos, eu já fiz tudo que um professor universitário poderia fazer. Publiquei mais de 200 artigos científicos, 450 trabalhos em anais de eventos, escrevi 30 livros, sendo 6 manuais de teste, mais de 70 capítulos de livros, orientei dezenas de mestres e de doutores, formei centenas de profissionais. Eu poderia estar em casa, descansando, aproveitando minha família, viajando, mas eu não faço isso. E não é por necessidade financeira. Eu faço porque eu tenho paixão de ensinar, porque eu assumi um compromisso comigo mesma e com o campo das habilidades sociais no Brasil. Um compromisso de continuar formando profissionais mais preparados, mais conscientes, mais responsáveis na forma como lidam com as pessoas. Ao longo da minha trajetória, eu entendi que a forma mais potente de gerar impacto social é capacitar profissionais. Profissionais que, por sua vez, impactam clientes, alunos, famílias, instituições e, por vezes, comunidades inteiras. Então, se você decidir não seguir agora para a formação completa, está tudo bem. Mas se você chegou até aqui, é muito provável que exista em você esse desejo de avançar. O desejo de fazer mais, de fazer melhor, de atuar com mais segurança e mais clareza no campo das habilidades sociais. E geralmente, quando esse desejo aparece, algumas dúvidas também aparecem juntas. Dúvidas sobre o tempo, sobre dinheiro, sobre dar ou não dar o próximo passo. Olha, isso não é fraqueza, isso é humano. Eu mesma já estive muitas vezes ao longo da minha vida nesse lugar. E sempre que eu avancei, foi porque eu decidi não ficar apenas na minha zona de conforto. Aliás, essa minha empreitada no campo digital é uma saída da zona de conforto. Estou tendo que aprender tantas coisas, construir tantas coisas também, inclusive novas, além das que eu já construí. Então, mais do que tempo ou dinheiro, o que está em jogo aqui é prioridade. Prioridade para o seu desenvolvimento, para a sua prática profissional, para o impacto que você pode e quer gerar na vida das pessoas que atende. O conhecimento certo, ele não é custo, ele é um recurso que trabalha a seu favor ao longo do tempo. E agora, diante de tudo isso que você viu nessa jornada, existem basicamente 3 caminhos possíveis. O primeiro é seguir exatamente como está, fazendo o que sempre fez, mesmo sentindo que poderia ir além. O segundo é tentar percorrer esse caminho sozinho, reunindo informações dispersas, gastando tempo, energia e muitas vezes dinheiro também, até chegar a algum resultado. E o terceiro é aprender com quem já percorreu esse caminho de forma estruturada,
com método, com acompanhamento e principalmente com base científica. Eu organizei essa formação para ser exatamente isso, um caminho mais claro, mais seguro, mais eficiente. Um GPS profissional que evita os desvios desnecessários e acelera o seu desenvolvimento. E agora, o mais importante, a decisão é sua. E para te ajudar a refletir sobre isso, eu quero te mostrar agora depoimentos de pessoas reais que fizeram essa escolha e aplicaram esse conhecimento na prática. Veja o que mudou na trajetória profissional dessas pessoas. Eu sou Bernadette Magalhães, sou professora de educação infantil, sou psicóloga e também formada em teologia. Eu me sinto habilitada para trabalhar com socioemocionais, eu me sinto com outra visão, então selecionei um grupo de adolescentes, 7 meninas, e comecei a aplicar tanto no espaço que eu tenho, como no espaço comunitário. Bom, o resultado que eu tive tem sido incrível, porque eu ainda não terminei, eu estou dando continuidade, mas assim, ao longo das sessões, o que eu tenho observado é que elas têm crescido, isso tem sido muito importante para a vida delas. Alguns responsáveis me deram feedback do quanto isso está sendo importante para a vida deles, como que você vai, essa competência social, isso ajuda muito. Então, tem sido muito bom para mim e tem sido muito bom para elas. E aí me impulsionou eu já começar a pensar no espaço para trabalhar, chamando clientes para poder ampliar o meu trabalho e também ser um trabalho em que eu possa oferecer para outras pessoas e outros grupos. Recentemente eu também fui convidada para dar uma coisa aqui numa cidade perto, para falar disso. Eu acho que as pessoas viram que eu estava no Aprimor e já me convidaram. Sempre tive muito interesse pela questão das crianças, dos adolescentes que trabalham com escola, que essa questão de trabalho em grupo. Eu via que era uma perspectiva de voltar a tentar trabalhar com escola e de trabalhar com grupo, que eu acho muito, muito rico, muita riqueza essa experiência. E a gente já está para sair um outro grupo agora em agosto, e que viram no Instagram eu divulgando como que estava fazendo esse projeto, e aí se interessaram, a gente vai montar um grupo online agora em agosto. Bom, eu sou Bianca Ázara, eu tenho 25 anos e eu sou psicóloga recém-formada, eu tenho 1 ano de formada e já tenho uma especialização em habilidades sociais pelo Instituto Delpret e estou fazendo a minha segunda agora em habilidades sociais na educação. Ao ingressar no curso e começar a aprender com a professora, principalmente dentro da pós-graduação, que a gente trabalha muitas nossas habilidades sociais terapêuticas e educacionais, isso mudou a minha vida. Começou por aí, a mudar a quem eu sou enquanto profissional, enquanto pessoa também. Enquanto profissional, hoje eu vejo que isso faz total diferença dentro daquilo que eu trabalho. Hoje eu trabalho com promoção de habilidades sociais e de competência social, principalmente com crianças neurodivergentes, com crianças com TEA, TDAH, e que tenham questões aí do desenvolvimento infantil também, como ansiedade, depressão. Então acabam sempre chegando aí novos casos para os grupinhos de promoção em habilidades sociais. E hoje eu vejo como isso muda não só a minha vida, continua mudando, a vida deles que estão chegando, mas a das famílias também, que estão ali nesse processo. Hoje a gente trabalha, eu trabalho principalmente com a análise do comportamento aplicada, com a ABALA na clínica, porque a gente trabalha com as pessoas neurodivergentes, com crianças com TEA e adolescentes também. Então, para a gente é muito importante o processo de análise funcional o tempo todo. E esse olhar que a professora Zilda cultiva na gente, de conseguir olhar todo o contexto e todos os antecedentes que estão ali dentro daquela situação, trazem muito mais segurança. Hoje eu sei exatamente como me portar, como ler as situações de maneira adequada, como trabalhar com cada cliente em particular e com as suas famílias também, com as suas particularidades. Situações adversas e desconfortáveis e às vezes desafiadoras vão acontecer. Mas quando a gente sabe ler a situação e resolver problemas, isso traz muito mais segurança. Então hoje eu sei que eu estou preparada para fazer isso no microfone. Hoje a gente criou, na NIP aqui, no nosso caso, por exemplo, uma área de atendimento voltada para adolescentes, que o principal foco é habilidades sociais, que a gente chama de NIP. Então criou-se ali todo um contexto amplo para treinamento e promoção de habilidades sociais, não só em contexto clínico, mas também realidade com diversas atividades para promoção dessas habilidades. E eu só pude ter essa oportunidade porque eu fiz a pós-graduação, por ter passado por toda essa ampla gama de conhecimentos que nos foram ofertados. Então, sim, abriu muitas portas. Eu sigo o método Aprimore, que me foi ensinado pela professora Zilda no processo da pós-graduação, e é por ele que a gente se norteia no processo de promoção de competências sociais e habilidades sociais. Porque nenhum programa se dá por um protocolo fechado.
né? Algo que seja pronto. Ele é desenvolvido e individualizado para cada uma das pessoas que chegam até nós, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos. Em qualquer área que a gente vá atuar, a gente precisa ter habilidades sociais terapêuticas e educacionais. Para a gente exercer bem o nosso papel. Começar por aí já traz um profissional diferente dos outros para o mercado de trabalho, com toda certeza. Você acabou de ouvir histórias de pessoas reais, profissionais que estavam em algum momento exatamente onde você está agora, com dúvidas, com vontade de avançar, com sentimento de que podiam fazer mais e fazer melhor. Eles não são especiais. Eles não tinham mais tempo que você, nem menos medo, nem uma realidade mais fácil. O que eles e elas tiveram foi a coragem de escolher o próximo passo. E o que você viu nos depoimentos não foi sorte, foi consequência. Consequência de uma formação estruturada, de um método claro, de uma prática baseada em evidências. E principalmente de um compromisso real com o próprio desenvolvimento profissional. Agora a pergunta não é mais, isso funciona? Você acabou de ver que funciona. A pergunta agora é outra. Você está disposto a fazer parte desse caminho? Você está disposta a fazer parte desse caminho? A próxima turma de 2026 da pós-graduação em Habilidades Sociais para a Educação abre as inscrições na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas. E aí você pode entrar no grupo VIP e ser o primeiro a se inscrever. Uma forma pensada para quem quer atuar com mais segurança, mais clareza, mais impacto real na vida das pessoas. Se você sente que chegou a hora de organizar a sua prática, de ampliar o seu campo de atuação e de se posicionar como especialista, essa é a sua oportunidade. Não é sobre promessas rápidas, não é sobre atalhos, é sobre construção sólida, sobre método, sobre trajetória. Daqui a algum tempo, você vai olhar para trás e vai perceber que este foi um ponto de virada, ou o momento em que você decidiu avançar, ou o momento que você deixou passar. Se fizer sentido para você, eu estarei lá do outro lado para te acompanhar neste caminho. Eu te espero no campo das habilidades sociais.